Vou precisar entubar no plantão. Quais materiais eu preciso solicitar? Eu tenho certeza que nunca ninguém te ensinou isso antes. Mas antes, solta a vinheta. Eu entendo que intubação é um dos procedimentos que mais te traz insegurança no plantão. Até porque nós não somos treinados em relação às decisões frente a esse procedimento. Quando a gente está no internato, a gente fica muito bitolado na técnica em si e não presta atenção em outros pontos que são tão importantes quantos para a gente se sentir seguro na hora de realizar essa intubação orotraqueal. Quer ver um deles? A decisão de intubar. Bater o martelo e falar, pronto, diante dessa insuficiência respiratória, eu irei abordar, eu irei intubar esse paciente. Qual fármaco que eu vou diluir? Eu vou ou não vou diluir? O que eu vou fazer se eu não conseguir intubar? Se esse paciente ficar hipotenso ou bradicárdico, o que eu vou fazer? E outro ponto, quais os materiais que eu preciso solicitar? Não é simplesmente chegar lá para intubar, igual aconteceu com você, por exemplo, quando você praticou intubação orotraqueal no seu rodízio de centro cirúrgico da faculdade, ou pela cirurgia geral ou pelo anestésio, onde já estava tudo separado e você só inseriu o laringoscópio na boca do paciente. No plantão você vai precisar pedir e checar se todos os materiais estão disponíveis para você. Vamos treinar isso? Isso é muito importante. Bom, essa daqui é uma mesa com materiais separados para abordagem de uma intubação orotraqueal. Eu não vou discutir aqui com você sobre fármacos. Isso é tema para outro vídeo. A gente vai conversar sobre materiais. A primeira coisa que passa na sua cabeça quando a gente fala sobre intubação é o quê? É o laringoscópio. Duas coisas você precisa checar em relação ao laringoscópio. Primeiro, o tamanho da lâmina. Existe uma maldição nos hospitais que todas as vezes que você pega um laringoscópio, a lâmina que tá junto, que tá ali encaixada, é uma lâmina 3. Lâmina 3, na grande maioria das vezes, não vai ser suficiente para que a sua ponta atinja a valécula. Local aonde há o ligamento epiglótico, que quando tracionado, eleva a epiglote e expõe a fenda glótica. Preste atenção, você nunca vai se arrepender de usar uma lâmina maior, visto que basta você inserir menos dessa lâmina. Mas você vai se arrepender de usar uma lâmina menor, porque ela vai ser insuficiente para atingir a valécula e tracionar esse ligamento e expor para você a fenda glótica. Então, se você for intubar um adulto, pelo menos uma lâmina 4. Lâmina 4, tatuou, ó, faz uma tatuagem. Lâmina 4. Outro ponto que você precisa checar em relação ao laringoscópio, se a luz acende. Então você vai abrir esse laringoscópio e fechar 2 vezes. Você vai ver se essa luz acende e você vai dar uma empurradinha assim na lâmina para cima, para você observar se essa luz se mantém acesa mesmo sob pressão. Já deve ter acontecido com você, se não, eu vou te contar que isso acontece com uma certa frequência, de você abrir 2 vezes, testar e essa luz acende. E quando você insere o laringoscópio na cavidade oral do paciente, essa luz começa a piscar. A famosa luz de laringoscópio de balada. E isso atrapalha muito durante a sua tentativa de intubação, principalmente se você estiver no começo da sua caminhada. Então, além de checar o tamanho da lâmina, você precisa checar se essa luz acende e se ela se mantém acesa sob pressão. A segunda coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre intubação e separação de material é o tubo. Qual que é o tamanho do tubo que eu vou escolher? Sempre deixe 2 tamanhos de tubo. Na mulher, tubo 7, 7,5. No homem, tubo 7,5 e 8, pelo menos. Se você quiser deixar outras opções de tubo, deixe maior do que essas. Então, na mulher, 7, 7,5 e 8. No homem, 7,5, 8 e 8,5. E a ideia, quando a gente fala de um ambiente de terapia intensiva, é sempre de deixar o maior tubo possível. Então, em geral, esses são os tubos mais convencionais, de maiores calibres, que a gente consegue inserir tanto na mulher quanto no homem. Terceiro ponto, se você não conseguir intubar, o que você vai fazer? Esse paciente ele não vai evoluir para óbito porque você não conseguiu intubar, mas ele vai evoluir para óbito se você não garantir a oxigenação através da ventilação. Então ele vai evoluir para óbito se você não conseguir ventilar. Então você precisa separar o ambu
Esse ambu ele precisa estar adequadamente conectado na saída de O2 na parede, num fluxo alto, o maior fluxo possível, 15 litros por minuto, e uma máscara que seja adequada para o tamanho do paciente. Em geral, a gente separa uma máscara 4, tá? Para o paciente adulto. Mas antes de induzir, dá uma apoiada nessa máscara facial na face do paciente e veja se ele cobre adequadamente todo o nariz e se ela termina antes do término até a ponta do mento. Então essa máscara ela tem que ir da glabela até a ponta do mento. Ela não pode ficar sobrando e ela também não pode terminar muito curtinha aqui no meio da boca, porque senão vai vazar e vai dificultar a sua ventilação. Então, em geral, a gente escolhe aqui, para esse lado, a gente escolhe uma máscara facial 4. Então a gente já falou sobre laringoscópio, a gente falou sobre tubo e agora a gente falou sobre máscara facial e agora a gente vai falar sobre sonda de aspiração. Quando a gente fala sobre manejo de via aérea, numa situação de CTI de emergência, a gente fala de um paciente que ou tem jejum desconhecido ou acabou de almoçar no rodízio, numa churrascaria e chegou para você rebaixado e você vai precisar abordar essa via aérea. Então esse é um paciente que ou é sabidamente estômago cheio ou é potencialmente estômago cheio porque você não tem essa informação em relação à última refeição. Então a chance de regurgitação é muito alta. Então toda vez antes de realizar a intubação orotraqueal, você precisa checar se a aspiração está montada e se você tem um tamanho de sonda de aspiração adequado. Samantha, qual o tamanho de sonda que eu vou pedir? Não dá para pedir, qual o tamanho de sonda que geralmente vocês usam por aí? Isso não funciona. Você precisa falar a exata numeração da sonda que você vai usar. Qual que é a conta que a gente faz para pedir a sonda? É o tamanho do tubo vezes 2 menos 2. Então vamos supor que você vai entubar uma mulher com um tubo 7. 7 vezes 2, 14, menos 2, 12. Então você vai pedir uma sonda 12. Então, laringo, tubo, máscara facial, cânula de aspiração. E aí a gente vai falar sobre Guedel e máscara facial. Por que, Samantha, eu preciso de uma Guedel? O ideal é que você tenha uma Guedel. A Guedel ela vai te ajudar em situações de ventilação difícil. Por quê? A Guedel ela vai funcionar como um dispositivo que vai tirar a língua do caminho da passagem do ar. Então ela vai abrir na força o caminho para a passagem do ar durante uma ventilação difícil. Então vamos supor que você não tenha conseguido entubar e esse paciente ele desaturou. Você vai então ventilar para evitar que esse paciente pare por hipóxia, certo? Vamos supor que você esteja diante de uma ventilação difícil, mesmo com a sua técnica otimizada. Você pode tentar inserir uma cânula de Guedel, como eu te disse, para tirar a língua do caminho do ar e facilitar essa ventilação. E aí, qual o tamanho de Guedel que você vai usar? 4 ou 5 num paciente adulto. E por último, numa situação onde eu não entubo e eu não ventilo, eu vou fazer a inserção de uma máscara laríngea. Então sim, o ideal é que durante a separação do seu material, você sempre deixe disponível uma máscara laríngea. A gente escolhe o tamanho da máscara laríngea de acordo com a faixa de peso. Então, num paciente de 50 a 70 quilos, você vai pedir uma máscara laríngea 4. Num paciente de 70 a 100 quilos, você vai pedir uma máscara laríngea 5. Então, vamos lá. Precisou realizar uma intubação orotraqueal. O que você vai pegar? O que você vai pedir para separarem? Você vai pedir um laringoscópio com uma lâmina 4 e você vai checar se esse laringoscópio tem uma luz que permanece acesa, inclusive durante o estresse. Um tubo, se for uma mulher, 7 ou 7,5 e no homem, um tubo 7,5 e 8. Se você não conseguir entubar, o que você vai fazer? Você vai ventilar. E aí você vai checar se você tem um ambu conectado com a fonte de O2, se o O2 está aberto e se a máscara facial que está acoplada a esse ambu é pelo menos uma lâmina 4, é pelo menos uma máscara 4 se a gente estiver falando de um paciente adulto. E lembra, essa máscara precisa cobrir da glabela até a ponta do mento. Ela não pode terminar depois nem antes. Se você não conseguir ventilar, o que vai te ajudar é uma cânula de Guedel, que no adulto é uma cânula 4 ou 5. E por último,
Uma das complicações que pode acontecer durante a abordagem de uma via aérea é uma regurgitação. Então você precisa separar uma cânula de aspiração, que você calcula pelo tamanho do tubo vezes 2 menos 2. Numa situação extrema, se você não conseguir nem entubar, nem ventilar, você vai fazer a inserção de uma máscara laríngea, e a máscara laríngea você guia pelo tamanho do peso. Num paciente de 50 a 70 quilos, uma máscara laríngea 4. Num paciente de 70 a 100 quilos, uma máscara laríngea 5. Eu espero que agora você seja muito mais consciente em relação aos itens que você tem que separar na abordagem de uma via aérea, e eu te vejo no próximo vídeo.